vai ser sobre buquê de noiva. E aí, como que surgiu o buquê? Então, diz a história que as noivas, quando iam para o casamento, elas saíam da sua casa até a igreja, e nesse local de trânsito de casa até a igreja, as pessoas iam presenteando ela com flores. E aí uma dava um galhinho de uma margarida, outra de uma rosa, e ela ia juntando essas flores, e quando ela chegava na igreja ela tinha um maço de flores, um buquê. E aí ela entrava na igreja com aquele buquê daquelas flores que ela ganhou no percurso de casa até a igreja. E aí a questão dos buquês, eles foram se modernizando, e tipo, a princesa lá da Inglaterra, que casou recentemente, a Kate, foi feito o buquê com flores do próprio jardim lá do castelo. E dizem que logo cedo o noivo saiu para coletar essas flores e o florista, o designer floral lá, montou o buquê para a cerimônia dela. Então, o buquê que a gente vai fazer hoje é um buquê redondo, que é o chamado buquê decorativo simétrico. Existe o buquê em cascata, o cacho de uva, e aí esse você pode fazer tanto sem suporte ou com suporte. Existe um suporte que parece um microfone, que aí em uma outra live eu posso fazer um buquê desse construído, ou esse cascata de uva, que geralmente ele é todo aramado. Então aqui eu tenho flores que eu já aramei. Eu vou mostrar a vocês o processo de aramação. Para esse buquê eu já vou utilizar algumas aramadas. Então, tipo, o que eu fiz com a hortênsia? Eu recebo o pacote de hortênsia assim, lá do distribuidor. Então, primeiro eu hidrato a hortênsia. Então, eu pego uma bacia com água, a água limpa, não precisa de conservante. E aí eu coloco a hortênsia de ponta cabeça. Deixo ela lá por cerca de 20 minutos. Passado esse período, eu vou retiro o excesso de água e a minha hortênsia ela está hidratada. E aí não vai correr o risco dela desidratar, dela murchar. Olha que tonalidade bonita dessa hortênsia. Ela vai do verde ao lilás, ao roxo. E aí ela vai nessa paleta de cores de combinação, que a gente tem aqui da Astromélia lilás ou roxa para a Astromélia rosa. Então, o que eu fiz com a hortênsia? Eu peguei um galho, e aí a hortênsia, o galho é grande. Olha, se eu for colocar isso tudo de uma vez no buquê, vai chamar muita atenção, só a hortênsia, e de repente não vai ficar legal. Então eu peguei o galho, tipo era esse, saí desmembrando, olha como ele era grande. E aí eu saí tirando galhos menores, como esse, e aramei. Então existem algumas espécies de arame que você compra lá em Olambra, em São Paulo, em qualquer outro lugar, geralmente lojas de acessórios de floricultura acabam vendendo, e a numeração é de acordo com a espessura do arame. Então, tipo, arame 20 por 25, ele tem 20 milímetros de espessura, 25 centímetros de tamanho. Esse aqui, 21 por 25, então ele tem 21 milímetros de espessura, que seria a grossura do arame, e tem 25 centímetros de tamanho. Então, como que eu fiz? Toda vez que a gente for trabalhar com buquê, o buquê ele é considerado o cartão postal do decorador, do florista. Então tem que ser assim, uma coisa que você vai se dedicar a fazer, tem que ser muito bem feito, porque quando a noiva entra na igreja, que ela está segurando, então geralmente as pessoas primeiro olham para o buquê, olham para a noiva. Então quando ela vai levando nessa posição, ele chega primeiro na cerimônia do que ela mesma. Então o buquê é um elemento muito importante. Então quando a gente vai aramar uma flor, que aqui nesse caso eu cortei da haste aqui o galho, então um dos primeiros pontos que eu tenho, selar a flor, porque senão essa flor ela pode desidratar por esse pedaço que você quebrou lá.
Como que você pode selar? Você pode pegar uma vela e aí lembra essa parafina que está derretida aqui, você vem e molha. E aí esse é um dos processos de selagem com parafina. E rapidinho, logo logo, ele vai secar. Aí você pode dizer, a vela está acesa, não vai estragar a flor. Você pode tipo apagar. E essa parafina derretida que está aqui nessa borda, você vai e sela. Eu vou mostrar também como que eu fiz com o calanchoe, ou calanchoe, que é essa florzinha aqui. Então, eu quero colocar ela na composição. Então eu cortei, tipo, mini buquezinhos de calanchoe. Eu venho aqui na parafina, molho e olhe como seca rapidinho. E aqui eu estou selando. Daí eu vou pegar a floral tape, que é essa fita verde, que todo florista trabalha com ela, principalmente para fazer buquê. E aí eu já vou e prendo uma parte. Vou pegar uma haste de arame, faço esse gancho, olha. Venho com esse gancho, coloco aqui e aí cruzo e vou apertando. Então esse é o processo de aramagem. E aí eu venho, olha, com a minha fita e passo sobre o arame, sobre a haste da flor que está selada. E para não deixar esse arame à mostra, eu vou pegar outro pedaço da fita e venho e dou esse acabamento aqui no arame. Então aqueles buquês cachos de uva que antigamente eram feitos todos aramados, davam um trabalho tremendo, né? Então você tem que dedicar um certo tempo só para a construção do buquê da noiva. O mesmo eu vou fazer aqui com a hortênsia. De repente, ela está um pouco aberta, então eu quero ela mais fechadinha. Então eu posso juntar as hastes, pego o arame, faço aquele ganchinho, coloco aqui e venho, olha, cruzando uma ponta do arame sobre o outro arame. Pego a floral tape. Importante você esticar a floral tape para que ela vede, porque senão ela vai ficar frouxa e aí ela vai soltar, vai ficar feio. E aí, olha, eu vou girando e cobrindo todo o arame que eu coloquei aqui. Eu vou fazer um outro para que vocês vejam. Então aqui eu já tenho hortênsia aramada, calanchoe. Eu fiz também calandiva, que eu quero dar essa tonalidade pink ao meu arranjo. Eu fiz com as orquídeas, então eu peguei a orquídea, corto a orquídea e o mesmo processo que eu fiz ali, eu vou selar. Só que dessa vez, uma outra forma de selar a flor é cola fria. Então, a Oasis, que é um distribuidor de espuma floral e alguns acessórios para floricultura, ele tem cola fria, que é essa cola aqui, ó, floral adesivo. Aí você diz, eu posso selar com cola quente? Não, que a cola quente ela estraga, tá? Não pode. Tem que ser ou cola fria, ou você pode usar a parafina, ou existe também uma técnica que você pode usar algodão. Você pega um pedacinho de algodão, molha em água, coloca aqui nessa parte e passa floral tape. Eu fiz o ganchinho com arame, coloco ele aqui. Se de repente o tamanho vai ficar pequeno, eu posso emendar com um palito de churrasco. Então já coloco aqui o palito de churrasco e aí eu venho, olha, com uma das pontas passando por aqui. E aí, olha, já está fixa a minha flor de orquídea cimbídeo. O mesmo eu posso fazer com orquídea de Phalaenopsis, qualquer uma delas.
venho com a floral tape e cubro essa parte aqui. Então essa cola fria, ela serve também de repente se eu quiser colar uma flor no buquê, cola pétalas. Ela é maravilhosa. E aí vocês podem comprar até direto do próprio site do fabricante, que é a Oasis. E aí eu vou dar o acabamento no palito e consequentemente eu já tenho aramada uma flor de orquídea. O nosso trabalho ele vai constar de uma variedade de flores. Então o buquê geralmente ele tem um mix, tem que ter uma variedade. Então eu vou estar utilizando lisianthus e olha que botão lindo o lisianthus tem. Tirar essa parte aqui que está quebrada. Esse que quebrou já não vai me servir. E aí além do lisianthus eu vou utilizar rosa, mini rosa, astromélia rosa e roxa. Existe uma astromélia lilás, que é um pouco mais clara. Lavanda, e aí se as flores de lavanda estivessem abertas, elas iam estar também nessa tonalidade pro lilás. Mas a lavanda, mesmo utilizando a folhagem, ela vai dar um aroma muito legal. Como que eu fiz o raminho de lavanda? Então eu peguei aqui o pote de lavanda, corto duas hastes, retiro parte das... quebrou, retiro parte das folhas, olhem, e aí tem um aroma muito legal, tá? Você pode estar utilizando também alecrim e várias outras folhagens. Eu peguei duas hastes para já dar um determinado volume, cortar aqui uma parte e aí eu vou selar também a lavanda para que ela não desidrate, não murche. Não deixe a cola aberta porque ela evapora, ela seca. Então da mesma forma que a gente fez os outros, eu vou pegar um galho, um arame, olha, faço um arquinho, vou colocar um palito porque para dar um volume maior na haste, senão vai ficar muito curto. Pareio aqui o arame, venho com a extremidade maior e passo tipo de lá para cá, ó, prendendo a menor no palito e uma haste sobre a outra. E consequentemente aqui eu fiz os galhinhos de lavanda para estar colocando no meu buquê. Para ficar uma coisa mais delicada, mais bonita, eu venho e passo a floral tape. Então essa floral tape ela também vai ajudar, fazendo com que minha flor não desidrate. E aí eu vou dar esse acabamento no palito para não ficar o palito branco. E aí a gente já falou em uma outra live que você pode tipo pintar o palito de verde, então você pode comprar aquela tinta de tingir tecido em armarinho, coloca com água na panela, bota para ferver, coloca os palitos, depois bota para secar e aí tem como você estar utilizando. E olhe como que está a minha haste de lavanda, ok? E como folhagem, além da lavanda, a gente vai estar utilizando o ruscus, que é essa folhagem aqui. Então eu já dei uma limpada nas hastes, já tirei um pouco, porque a gente já viu que quando você começa a fazer o buquê, abaixo do seu ponto vegetativo não pode ter folhagem. Esse buquê que a gente vai fazer, ele vai seguir o buquê em espiral. Então aquela técnica, posso começar até com essa hortênsia. Então olha, eu seguro a hortênsia, determino onde eu quero segurar. E aí eu venho como se estivesse tocando um violino. Venho com essa haste e coloco aqui. Esse ponto onde eu estou segurando com esses dois dedos é o chamado ponto vegetativo. É o local de onde nasce, de onde surge o meu arranjo. A partir daqui não pode ter folha, ok? Então aí eu vou intercalando com as flores que eu quero, olha. Venho e coloco. Todas na mesma posição. Eu não posso vir com a rosa e colocar aqui.
Se eu quero que essa rosa fique aqui, eu venho por aqui, coloco ela aqui. E aí eu posso ir girando, intercalando as minhas flores. Então aqui eu vou vir, olha, com mini rosas. Eu posso trabalhar grupos, mas eu vou deixar ele bem variado. E aí vem, olha, com uma orquídea. Já vou colocar aqui uma lavanda. Aquele galinho de calanchoe que eu aramei, eu venho e coloco aqui. E olha que legal como tá ficando bonito o nosso buquê. E olha como a hortênsia conversa com lisianthus. E a própria hortênsia já conversa com a astromélia. A paleta de cores, ela conversa entre si. Conversa com a orquídea. Então olha que legal, que bacana, né? Tá ficando. O buquê, ele não pode ser muito exagerado. Então, tem que ser proporcional ao tamanho da noiva. Não é que a noiva quer uma coisa grande, quer uma coisa exagerada. De repente pode ficar desproporcional. Então, o ideal é que você conheça a noiva, saiba a altura dela, saiba o que ela gosta, para poder fazer um buquê proporcional a ela. Porque nem pode ser pequeno demais, nem tampouco muito exagerado, porque aí pode ficar uma coisa um pouco deselegante. Então o ideal é que seja proporcional ao tamanho da noiva. E aí de repente a noiva é baixa, então olha como eu estou colocando. Rente a todas as minhas flores, eu estou vindo com a haste do roscos e estou colocando ela aqui. Olha o acabamento que está ficando isso. Como que eu posso prender o meu buquê? Uma das maneiras que eu acho super prática é com a abraçadeira. Então aquele material que o eletricista utiliza bastante. Então eu vou em casa de material de construção, compro pacotes, eu tenho vários tamanhos, várias cores. E aí eu gosto de utilizar muito, porque isso daqui facilita. Então eu venho, ó, e coloco aqui a abraçadeira, pego aqui essa outra ponta, encaixo aqui, ó, e puxo. Então eu lacrei a abraçadeira, apertei. E aí, de repente, antes de apertar muito, eu posso ver e eu queria que essa hortênsia viesse um pouco mais para cima. Então eu posso localizar e puxar, deixar um pouco mais redondo, etc. Com essa técnica em espiral você tem como. Para buquês você tem que lacrar de novo. Então eu vou pegar aqui uma abraçadeira, vou utilizar essa menor, que o tamanho vai ser suficiente. E é também mais barata, então não necessariamente eu preciso usar a grande. Eu venho aqui, olha, e fecho. Fechei, corto o excesso. E essa parte aqui que está sobrando, eu deixo em média de 2 a 3 dedos e retiro o excesso. Vou cortar aqui, depois eu coloco na lixeira. Então, olha. E aí está pronto o nosso buquê. Falta apenas fazer o acabamento. Olha o acabamento que eu vou dar. Inicialmente eu posso passar floral tape, já para esconder esse branco da abraçadeira. Então olhe, eu pego a floral tape e passo aqui. Você pode fechar todo de floral tape, é uma opção. Mas às vezes eu gosto de utilizar fita de cetim de seda. Então tem que ter uma maleta com diversas fitas de diversas cores para poder fazer esses acabamentos. Então olha, a minha fita ela vai dessa abraçadeira até a outra. Então eu posso começar sem cola quente. Então eu coloco a fita, venho e aperto para que ele ajude a fixar. E aí vou passando a fita, olha, e
apertando, tá? E olha como que tá ficando. Se por um acaso, antes de fazer esse acabamento da fita, é interessante que você higienize as mãos, dê uma lavada. Como minha mão estava limpa, não tem problema, porque senão, dependendo da cor da fita, se for uma fita branca, corre o risco de você melar a fita e aí fica feio, né? Então, olha, eu cortei e aí eu vou pegar a pistola de cola quente, coloco aqui uma parte e aí eu venho e prendo. Essa ponta eu vou colocar para dentro, tá? Que aí já vai ficar um acabamento mais elegante. E aí de repente a noiva vai ficar sem saber onde foi que começou, onde foi que terminou. E aí com o auxílio da tesoura eu vou colocar ele aqui. E aí olha que acabamento legal ficou. Eu poderia de repente vir com outra fita, não tem problema. Outra cor, eu queria um rosa mais forte, mas eu acho que esse rosa, esse rosé, ele conversa com as flores. E aí a gente finaliza esse buquê. Como que a noiva tem que carregar o buquê? Então geralmente ela vai segurar aqui e ela vai segurar nesse osso do quadril. Então ela vai entrar com o buquê assim. Ela não pode entrar assim. Às vezes tem noiva que leva dessa forma. O correto é ela segurar nessa altura do osso do quadril. E aí ela vai olhando para frente, sorrindo e com o buquê aqui nessa posição. Gostaram do buquê?